mas o segundo salmo é muito lindo. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro, né? E a gente vai entender o que Davi quis dizer com isso. É muito lindo. A paz do Senhor Jesus para todo mundo do MIT, para a Selma, para o Reginaldo, para a Regiane, para a Patrícia, para Maria Oliveira, para a Glicélia, né? Para a Cleonice, para a Cláudia, para a Cida, para a Shirley, para a Silvana, a Dona Maria, para a Nestina, amém. A paz do Senhor Jesus, pessoal do Facebook, pessoal do Instagram, pessoal do YouTube, amém. Pessoal que vai ouvir pelo áudio, amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Sejam todos bem-vindos, amém. Gente, quem é a primeira aula, eu aconselho a ficar até o final para vocês verem como é, tá bom? É muito bom. A cada dia eu aprendo mais com Deus, né? É extraordinário como a palavra dele se revela de uma forma clara, de uma forma simples, de uma forma inconfundível, de uma forma apaixonante, né? E eu convido vocês a ficarem até o final, tá bom? Amém. A gente vai começar agora com louvor, tá? O louvor a gente já tocou, a gente vai começar agora com uma oração, tá? Após a oração eu começo a estudar, então, o capítulo do dia. São 2 salmos que a gente vai estudar hoje, o 120 e o 121, tá bom? Amém. Tô ajeitando aqui pra falar do Salmo 120. Amém. Eu vou fazer a oração agora, tá? Amém. E a gente vai começar a estudar o 120 e o 121 e eu vou explicar eles um pouquinho, vou falar um pouquinho sobre esses salmos pra vocês. Amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos diante da Tua santa presença, diante da Tua santa palavra, Pai. Vem, Deus, vem com Teu fogo e nos incendeia, Pai. Amém. Que a Tua palavra corra sem obstáculos, Pai, em nome de Jesus. Que todo aquele, meu Deus, que entrar nessa aula, buscar essa aula com o intuito, meu Deus, de atrapalhá-la, de confundir a Tua verdade, que ele também seja convencido por ela, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor liberte essa pessoa, quebrante o coração dela, transforme a mente dela em nome de Jesus, porque é a Tua palavra que liberta, Pai, amém. Meu Deus, torna a Tua palavra simples aos nossos ouvidos, aos nossos corações, à nossa mente, Pai, se revela pra gente de uma forma clara, de uma forma simples, de uma forma inconfundível, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém. Se revela a cada um de nós. Nós estamos aqui porque nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos ouvir a Tua verdade, nós não queremos ser confundidos, Pai. Então nos ensina a Tua verdade, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém. Meu Deus, que o Senhor, Pai, nos perdoe. Perdoa os nossos pecados, os nossos erros, as nossas fraquezas, porque nós somos falhos, Pai. A verdade é essa, nós somos apenas pó, e a Tua palavra diz isso. A Tua palavra diz que o Senhor derrama sobre nós misericórdia, a Tua palavra diz que o Senhor derrama sobre nós da Tua bondade, porque o Senhor sabe do que nós somos feitos, nós somos apenas pó. Então, meu Deus, derrama sobre nós a Tua misericórdia, Pai, nos ajuda, Senhor. Derrama sobre nós, Pai, o Teu amor, a Tua bondade, Pai, amém. Nos transforma, Pai, nos transforma, nos torna melhores, Pai, em nome de Jesus, nos ensina sobre a Tua bondade, nos ensina sobre os Teus caminhos, Pai. Abre os nossos olhos para a Tua verdade, Senhor, que não venhamos a ser confundidos por falsas doutrinas, por falsos ensinamentos, por falsos mestres, mas que venhamos a conhecer a única verdade que liberta, Pai, amém. Meu Senhor, que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, derrame sobre nós as Tuas bênçãos. A Tua palavra diz que em Jesus Cristo nós somos detentores das mesmas promessas feitas a Abraão. A Tua palavra diz que nós somos herdeiros dela através de Cristo. Então, meu Deus, em nome de Jesus, cumpra sobre nós cada uma das Tuas bênçãos. Cada bênção que o Senhor um dia disse àqueles que o temem, àqueles que o amam, àqueles que confiam em Ti. Cumpra sobre cada um de nós, Pai. Amém. Cumpra as Tuas boas palavras sobre cada um de nós, Pai. Amém. Em nome de Jesus, nos livra de todo mal. Amém. Amém, amém, amém. Gente, a gente vai estudar agora o Salmo 120 e o Salmo 121, tá? Na Bíblia não tá escrito que são de Davi, né? O Salmo 120 e o Salmo 121. Mas geralmente ele é atribuído, o Salmo 120 e o Salmo 121 são atribuídos a Davi. Antes de falar sobre o Salmo 120 e o Salmo 121, eu quero falar sobre uma dúvida de uma aluna na aula passada. Na aula passada a gente falou sobre o Salmo 119. Se você olha na sua Bíblia o Salmo 119, tem vários nomezinhos escritos, né? No Salmo 119 você observa várias coisas escritas. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Aqui, no Salmo 119, existem várias... Eu abri a Bíblia errada, essa Bíblia não tem, essa aqui. No Salmo 119, tem várias coisas escritas, né? Aqui, ó, no Salmo 119 você observa que tem Aleph, Bet, Quimel, Dalet, Re, Vave, né? Tem várias coisas escritas no Salmo 119. Uma aluna me perguntou na aula passada, né?
E eu falei que não eram os escritores da Bíblia, né? E não são, gente. Essas palavras que vem escrita, né, no Salmo 119, são as letras do alfabeto, tá? Então, são as letras do alfabeto hebraico, né? Letra A, letra B, né? São as letras do alfabeto, tá bom? Dizendo falando sobre cada partitura ali, né? Sobre cada trecho ali da poesia, tá? A gente lembra que os Salmos, na verdade, eles não são livros históricos, né? Igual o livro de Samuel, né? Igual o livro de Reis, o livro de Gênesis, não são livros históricos. Os Salmos, na verdade, eles são livros poéticos, né? Ele é um conjunto de poesias escritas, né? Ou para serem cantadas ou para serem recitadas como poesia mesmo, né? E o intuito era realmente esse: estar à frente da Arca da Aliança, né, do Tabernáculo de Deus, e recitar, né, essas canções, recitar esses poemas. O intuito era esse, né, ensinar o povo por meio dessa melodia, né, por meio dessas poesias. E o Salmo 120, 121 é isso, tá? São canções. O Salmo 120 e 121 são canções escritas para guiar o povo, né? O povo era guiado através das canções, né? O povo se guiava através das canções. Eram canções com sabedoria, eram canções que instruíam o povo, né? Não é canção que fala sobre qualquer coisa, é canção que, na verdade, instrui o povo, é canção que ensina o povo a andar corretamente, é canção que ensina o povo sobre Deus, né? E esse é o intuito de Salmos. No Salmo 120 e no Salmo 121, a gente vai observar, na verdade, né, são duas canções de alguém em aflição. O Salmo 120 e o Salmo 121 falam sobre uma pessoa que está em aflição, está com algum problema sério, né? E são canções para essa pessoa, né? Então a gente vai começar a estudar agora e eu falo mais conforme eu vou lendo para vocês, tá bom? Versículo 1, Davi diz assim: quando eu estive aflito, né? Para quem é novo, tá? Tem bastante gente assistindo a aula agora pela primeira vez. Para quem é novo, eu leio do meu jeito, tá, gente? Eu não vou ler conforme tá na Bíblia de vocês, mas é a mesma coisa que tá escrito na Bíblia de vocês. Mas eu leio de um jeito mais simples para vocês entenderem mais fácil. Então, quando vocês lerem lá no versículo 1 da Bíblia de vocês, vai estar: oi, Duda, paz, tudo bom? Tá melhor, Duda. Obrigada, viu? Deus abençoe. Amém, amém. Ele tá melhorando. Amém. Amém. Deus te abençoe. Obrigada, viu, pelo carinho, pela preocupação. Amém. Amém. Então, gente, eu vou lendo do meu jeitinho, tá? Vocês vão observar isso. Mas o pessoal tem gostado, né? Eu traduzo. É como se eu pegasse aquele versículo primeiro e traduzisse de uma forma mais simples. E é isso que eu vou fazer, tá? No versículo 1, então, o que é que Davi tá dizendo? Davi tá dizendo: olha, quando eu tive aflito, quando eu tive perturbado, quando eu tive na minha aflição com um problema sério, eu pedi ajuda para Deus. Eu falei com Deus. Eu não fui pedir ajuda para ninguém, não fui pedir ajuda para nenhum homem, não fui pedir ajuda para ninguém aqui dessa terra. Porque o problema que eu estava passando, só Deus podia me ajudar. E quando eu me encontrei com um problema sério, eu pedi ajuda para ele. E no versículo 1, Davi diz: e ele me ouviu, e ele me respondeu. Deus não é um Deus que só ouve, né? Às vezes, gente, a gente fala com as pessoas, a pessoa até tá ouvindo o que a gente tá falando, mas a pessoa não tá dando bola pro que a gente tá falando, né? A gente tá falando, a pessoa não tá dando a mínima. Mas Deus não é assim. Deus, ele ouve, mas ele se importa com o que a gente fala. Deus se importa com a gente. Deus se importa com o que a gente tem a dizer. E é isso que Davi tá dizendo aqui. E ele me ouviu, e ele me respondeu. Então, no versículo 2, né? Davi diz que Deus tirou ele da aflição, e Davi diz: ó Deus, me livra dos mentirosos, me livra dos falsos, né? Então, Deus, a verdade, gente, é que é difícil a gente reconhecer quem é mentiroso, é difícil a gente reconhecer quem é falso. Às vezes, na nossa frente, a pessoa é uma coisa, mas por trás da gente, às vezes ela fala cada coisa, né? Então, eu não sei quem realmente é falso, quem realmente é mentiroso, né? Eu sei o que eu vejo, mas eu não sei além do que eu vejo, mas Deus sabe tudo. A palavra de Deus diz que Deus está em todos os lugares, a todo tempo. Então, ele vê coisas que eu não vejo. Ele ouve coisas que eu não ouço. E é por isso que Davi diz: Deus, me livra dos que são mentirosos, me livra dos que são falsos, porque o Senhor ouve coisas que eu não ouço. O Senhor vê coisas que eu não vejo. Às vezes eu acho que a pessoa é boa, é maravilhosa, né? É um amigão. E não é. Deus ouviu coisas que eu não ouvi, né?
Versículo 3, Davi diz: ó, mentirosos, o que vocês acham que vão receber de Deus? Vocês acham que qual pagamento Deus vai dar para vocês? Deus não se agrada da mentira. A Bíblia diz isso, né? A Bíblia diz que o pai da mentira é Satanás. Deus é o Deus da verdade. Deus é o pai da verdade. A palavra de Deus diz, né? Na lei ali da aliança, a gente lembra que a gente estudou, que há uma parte da aliança da lei que diz que a gente tem que falar a verdade, ainda que sob prejuízo próprio. Eu posso até ser prejudicada com a verdade, mas eu tenho que falar a verdade. Deus se agrada disso, né? E eu não tenho que temer o que eu vou acontecer comigo aqui por falar a verdade. Mas o maior temor que eu tenho que ter é a Deus. Eu tenho que temer a Deus e não aquilo que podem me fazer. Eu tenho que temer aquele que tem o poder, né? Da vida e da morte. Esse eu devo temer, né? Então é isso que Davi está dizendo aqui. Mentirosos, vocês acham que qual vai ser a recompensa de vocês? Vocês acham que Deus vai fazer o que com vocês quando Ele vier com justiça? Quando Ele vier julgar cada um de nós? O que vocês acham que eles vão fazer com vocês? Vocês acham que Ele vai castigar vocês como? Porque aqui a gente observa em todos os salmos, né? Que os salmos são isso. Os salmos são uma pessoa aflita que não perde a fé. É uma pessoa que passa por vários problemas. Ela até observa a injustiça no mundo. Quando ela olha aqui, ela fala, poxa, aquela pessoa não merecia ter o que ela tem, né? Poxa, a pessoa rouba, mata e tá aí próspero, e eu que sou justo, eu que ando corretamente, estou passando necessidade, né? E os salmos é sobre isso. Né, os salmistas, a gente até vai falar sobre isso hoje. Os salmistas, eles enxergam a verdade, o que está acontecendo. Ser crente não é não enxergar o que está acontecendo. Ser crente não é eu fingir que estou em outra realidade. Ser crente é eu saber o que está acontecendo. Eu enxergo o que está acontecendo. Eu não sou cega, eu estou vendo o que está acontecendo. Mas o que está acontecendo não me abala. Por quê? Porque eu creio em Deus. Porque eu creio na justiça de Deus. Agora pode estar sendo manifestada a injustiça nessa terra, mas eu sei que o Deus que eu creio não dorme. Eu sei que o Deus que eu creio, ele está acordado e ele está vendo tudo isso e ele está anotando tudo isso. E haverá um dia em que ele virá, e quando ele vier, vai ser uma vez só. Ele vai vir e vai fazer justiça. E é esse o pensamento dos salmos, né? Esse, na verdade, é essa a mensagem da Bíblia, né? Quando Deus vier, vai vir uma vez só. Né? E enquanto isso, eu não tenho que fingir que não está acontecendo o que está acontecendo. O cristão ele tem que ser realista, o cristão tem que ser verdadeiro, né? E é isso. Ele fala, vocês mentirosos, vocês acham que vocês vão receber alguma recompensa? Vocês que andam fora do caminho do Senhor, vocês acham que vai ficar tudo bem para vocês? Vocês acham que vocês vão receber o que de Deus quando Deus vier? Então, no versículo 4, ele diz, a verdade é que Deus vai castigar vocês. Deus vai castigar vocês com flechas afiadas. E ele vai, né? Essas flechas serão afiadas, né? E terão poder de brasa de fogo. Deus vai lançar sobre vocês toda a ira dele. Não vai ser bom. A recompensa de vocês não é boa. Vocês não estão vendo isso, né? Os salmistas, né? Alguns salmos anteriores que a gente leu de Davi, Davi fala isso, poxa, vocês não estão vendo? Vocês não estão ouvindo? É isso que vocês vão ganhar. O que mais vocês precisam para mudar? O que mais eu preciso dizer para que vocês mudem? Né? Vocês não têm medo? Vocês não temem o que vai acontecer? E é nesse mesmo sentido. Davi diz, vocês acham que vocês vão ganhar o quê mentindo? Deus, quando vier, ele vai lançar sobre vocês toda a ira dele. E a palavra de Deus diz isso, né? A Bíblia diz isso. Diz que no grande dia Jesus voltará, né? Jesus voltará. Quando Jesus vier, todos serão ressuscitados, aqueles que morreram em Cristo e os que não morreram em Cristo. Todos serão ressuscitados. Os ímpios, os não ímpios, todos serão ressuscitados e serão julgados. Todos serão julgados. E os salvos viverão a vida eterna e serão recompensados por todas as dores que eles sofreram nessa vida, por todas as injustiças que eles passaram nessa vida. Mas os ímpios, mas os mentirosos, eles sofrerão. A Bíblia diz que eles serão lançados num lago de fogo e de enxofre, onde Satanás, a besta, o falso profeta, né, também serão lançados. Então, é isso que vai acontecer com vocês. É isso que Davi está dizendo, é isso que vai acontecer com vocês. Por que vocês não mudam se vocês sabem qual é o final de vocês?
Porque geralmente a gente, quando sabe o que vai acontecer, a gente, né, imagina, se eu souber, assim, se a gente sabe, por exemplo, que amanhã é o nosso último dia. Se amanhã você sabe que você vai morrer, tenho certeza que você vai mudar o seu dia. Você vai fazer tudo diferente. Ah, eu não vou nem trabalhar, amanhã eu vou morrer, eu vou curtir minha família, eu vou visitar meus parentes, Você vai fazer algo diferente, se você souber o final. E é isso que a Bíblia é. A Bíblia nos conta o final. E é isso que Davi está dizendo. Eu estou dizendo qual é o final de vocês. Vocês já sabem qual é o final de vocês. O final de vocês não é bom. Então, por que vocês não mudam? O que vocês estão esperando? Aí no versículo 5, Davi diz: olha, a verdade é que viver entre vocês ímpios, viver no meio de vocês que são mentirosos, viver no meio de vocês que não temem a Deus, que não amam a Deus, me faz sofrer. Me faz sofrer muito. Me faz sofrer ao ponto de como se eu estivesse vivendo na Babilônia. É isso que ele está querendo dizer. Como se eu estivesse vivendo em Sodoma. É nesse nível. É como um santo vivendo em Sodoma. Eu sofro. Aqui ele usa o exemplo de Meseque e Quedar, né? Mas quando ele fala em Meseque e Quedar, gente, são cidades muito ruins para se morar. Muito ruins para um santo morar, para um justo morar. São cidades que você sofre de morar ali. Quem é justo, né? Quem é bom. Se vive naquelas cidades, essa pessoa sofre. Por tanta maldade, por tanta mentira, ela sofre de ver aquilo. E aqui o salmista está dizendo isso. A verdade é que para mim é como se eu estivesse morando nessas cidades. Porque eu tô rodeado de gente assim. É como se eu estivesse vivendo em Sodoma, em Gomorra. É como se eu estivesse vivendo nesses lugares. Né? Como se estivesse morando em Nínive, né? É como se estivesse morando nesses lugares. Versículo 6, ele diz: há muito tempo que estou morando com aqueles que odeiam a paz, né? Tem muito tempo já que ao meu redor estão pessoas que amam a guerra. Eu luto pela paz. Eu luto para ficar quieto. Eu luto para ficar em paz. Mas ao meu redor tem pessoas que querem fazer guerra comigo. Ao meu redor tem pessoas que querem ficar tirando minha paz. As pessoas não me deixam quieto. Essa é a verdade. Eu sou um homem de paz. Mas ao meu redor só tem gente que ama guerra. Então no versículo 7 ele fala: quando eu falo de paz, eles falam a favor de guerra. Sabe aquela pessoa, né? Realmente, você tá, sei lá, na sua casa. E você não quer briga. A pessoa tá vindo brigar com você, você fala, tá bom. E não responde a pessoa, né? E sabe aquela pessoa que vai vindo atrás de você, querendo confusão? Você tá andando pela sua casa, a pessoa tá atrás de você te perturbando, né? É esse o sentimento do salmista. Ele quer ter paz, mas as pessoas não deixam ele ter paz. As pessoas perturbam ele. E a Bíblia explica isso, né? A Bíblia explica pra gente no Novo Testamento por que isso acontece, né? No Novo Testamento, a Bíblia explica que, não sei se vocês já repararam, mas existem pessoas que falam, depois que eu virei crente, tudo ficou pior. Existem pessoas que dizem isso, né? Quando eu virei crente, nossa, parece que tudo ficou pior. Parece que tá tendo mais briga agora que eu virei crente, né? A família dele não virou, mas ele virou crente. E parece que tá tendo mais briga. Ele fala, nossa, caramba, quando eu não era crente eu não brigava tanto. Agora que eu tô crente, quer brigar todo dia comigo. O que aconteceu? E a Bíblia explica isso, né? A Bíblia explica que é como esse salmista fala aqui. A gente se torna uma pessoa de paz. Mas o que acontece? Há um choque, há um choque aqui entre naturezas. Quando a gente renasce em Cristo, né? Quando a gente recebe o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus diz que a gente recebe uma natureza diferente. A gente recebe a natureza de Cristo. E a natureza de Cristo não é uma natureza condizente com a natureza desse mundo. Por quê? Porque esse mundo jaz no maligno. Esse mundo, o príncipe desse mundo é Satanás. Então, a natureza desse mundo é a natureza de Satanás. Então, quando você ganha a natureza de Cristo, dá choque com a natureza desse mundo. Por quê? Por isso que a palavra de Deus diz que esse mundo é inimigo de Jesus e Jesus é inimigo desse mundo, né? Há um conflito ali. Por quê? Porque esse mundo jaz no maligno. E quando a gente renasce em Cristo, a gente recebe a natureza de Cristo. E automaticamente a gente se torna inimigos do mundo. E quando eu tô com alguém e essa pessoa não tem a natureza de Cristo, qual a natureza que ela tem? A do mundo. Existem só duas naturezas, a natureza de Cristo ou a natureza desse mundo, de quem ainda não nasceu em Cristo. Quem ainda não nasceu em Cristo tem a natureza desse mundo. Então, a pessoa está com a natureza desse mundo e eu tenho a natureza de Cristo. Dá choque.
Sabe aquela coisa que entra em contato e solta fogo, solta faísca, queima? Um é lançado para um lado, outro é lançado para outro. É o que acontece. A Bíblia diz isso, que dá choque. Então, a pessoa tem a natureza do mundo, eu tenho a natureza de Cristo. E dá esse choque. Então, às vezes, gente, eu tô quieta, eu tô na minha, não fiz nada, eu sou de paz, né? O que o salmista está dizendo aqui, eu sou de paz, não quero guerra, né? E a pessoa vem brigar comigo. E sem motivo, gente, às vezes é por uma bobagem tão grande, mas a pessoa quer brigar comigo. Aí eu vou e quero acalmar a pessoa. Eu falo, não, mas calma, você tá certo, tudo bem. E eu falar em paz deixa a pessoa mais nervosa ainda, né? E é isso que o salmista tá dizendo aqui, e é isso que a Bíblia diz, isso é natural. A Bíblia diz que a gente tem que ter essa sabedoria, que a gente tem que ter esse conhecimento, porque senão a gente vai sair brigando com todo mundo. E não é esse o intuito. A verdade é que nós, como recebemos a natureza de Cristo, nós temos que dar o exemplo. Sabe aquelas crianças que você vê? Por exemplo, a mãe tem um filho de 7 anos de idade e um filho de 2. Aí o filho de 7 anos faz um negócio errado. E ele diz que fez porque o de 2 fez. E a mãe vai falar, meu filho, você tem 7 anos. Ele tem 2 anos. Ele não sabe o que ele faz. Mas você sabe. Você já tem idade para saber o que você faz. É isso que acontece com o crente. É isso que acontece com o cristão. Quem tem a natureza do mundo não sabe o que faz. Ele não está tendo discernimento do que ele está fazendo. Porque ele ainda não tem conhecimento da verdade. Ele tem a natureza do mundo. Então, ele faz coisas sem perceber o que ele está fazendo. Agora, quem tem a natureza de Cristo conhece a verdade. Tem discernimento da verdade. Tem que dar o exemplo. É o mais velho. Então, eu tenho que entender que a minha luta não é contra a carne. Eu tenho que entender que o outro não é meu inimigo. Ele não me odeia. Ele não faz o que faz porque ele me odeia. Ele faz o que faz porque ainda não conheceu a Cristo. Eu sou uma pessoa de paz e ele só não zela pela paz também porque ele ainda não conheceu a Cristo. E é isso que a Bíblia diz. Eu tenho que dar o exemplo, eu tenho que entender. E eu tenho que continuar sendo uma pessoa de paz, ainda que ele queira guerra. Eu tenho que continuar sendo a pessoa de paz. Eu tenho que continuar tendo sabedoria. A Bíblia diz que a gente não deve jamais discutir com o ímpio. A Bíblia diz que a gente não deve discutir jamais com alguém que não tem a natureza de Cristo, porque você vai sair perdendo nessa discussão. Você sempre vai perder. É capaz de você perder a sua paz, você ficar nervoso, você gritar, você berrar, você ficar arrependido porque você fez alguma coisa. Você não vai ganhar, você nunca vai ganhar. Nessa briga você ganha ficando quieto. É isso que a palavra de Deus diz. Existem lutas que a gente ganha perdendo. E essa é uma delas. Sabe aquela coisa que dizem, eu prefiro ter paz do que tá certo, né? Do que ter razão? É isso. Uma das lutas que você vence é essa. Tendo paz. É preferível ter paz do que ter razão. E é isso que o crente tem que fazer, né? O crente ele não tem que sair, né? Provando. Tem um salmo de Davi que Davi diz isso. Davi diz, todo mundo acha que eu tô errado. Como eu não me defendo, como eu não falo nada, as pessoas acham que elas estão certas. E Davi estava certo, gente. Não eram as pessoas, era Davi. Mas Davi diz, mas o Senhor me ensinou a não discutir com o ímpio. Para mim basta que o Senhor saiba que eu estou certa. De que adianta eu mostrar para o mundo inteiro que eu estou certa e perder a minha razão diante de Deus porque eu fiz guerra? Então eu tenho que zelar pela paz. Um crente, ele zela pela paz, né? E é isso que Davi está dizendo aqui. E ele tem esse discernimento, né? Ainda que ele queira a paz, as pessoas vêm querer fazer guerra com ele, né? No Novo Testamento nos ensina isso. A gente tem que ter essa sabedoria, essa calma, entender que ele não é meu inimigo, a minha luta não é contra ele não me odeia. Se ele estivesse em Cristo, ele faria muito melhor. Ele não seria quem ele é, ele seria uma pessoa melhor. Ele só não é melhor porque não conhece a Cristo. Na verdade, ele precisa de ajuda. É esse nível, né? Então, Salmo 121 agora, tá, gente? Salmo 121 é um salmo tão lindo. Salmo 121 diz assim: eu levanto os meus olhos e olho os montes. E eu me pergunto, de onde vai vir o meu socorro? Aí no versículo 2 ele diz, lembrei, o meu socorro vem de Deus, que fez os céus
e que fez a terra. Aqui é uma poesia, lembra? Então o salmista está fazendo uma metáfora. O salmista está falando uma coisa querendo dizer outra. Sabe igual aquelas canções, né? Que descrevem um sentimento, né? Falando, o meu amor é como uma flor, não sei o que, sabe? É descrevendo o que ele sente, né? Descrevendo a situação. No Salmo 121, o salmista está querendo descrever a situação dele. E é a situação que muitos de nós, às vezes, nos encontramos. Ele está dizendo o quê? Tirando a metáfora. O que ele está querendo dizer? Ele está dizendo assim, olha, quando eu paro para olhar os montes, o que são os montes? São os problemas. Os montes são os obstáculos que surgem na vida dele. Os montes são as aflições, né? Então, quando ele para olhar para isso, para os problemas, para as aflições, para os obstáculos, quando ele fica olhando para o problema, ele fica se perguntando, quem vai vir me ajudar? Quem vai me livrar desse problema? Quem vai me tirar dessa? Quem vai poder me ajudar com isso daqui? É impossível alguém me ajudar com isso daqui. Quem vai me ajudar? Então ele diz no versículo 2. Então eu paro de olhar para o problema. Eu paro de olhar para o monte. Então eu ergo os meus olhos e olho para o céu. Então eu me lembro da onde que vem o meu socorro. O meu socorro vem de Deus. E Deus está muito acima desse monte. Deus está muito acima desse problema. Aliás, foi Deus quem fez os céus, a terra e tudo que há nela. É isso que o salmista está querendo falar, que Davi está querendo falar, que lindo, né? Quando ele para olhar o problema, ele esquece quem é Deus. Ele esquece o que Deus é. E ele fica fixado no problema e ele acha que ninguém vai poder ajudar ele, porque ele está fixado no problema. Mas quando ele se lembra quem é o Deus dele e ele para de olhar para o problema, porque aqui no versículo 2 o salmista parou de olhar para o problema e olhou para o céu. Então ele lembrou, meu Deus é maior do que o meu problema. Meu Deus me ajuda. E o meu Deus tem controle sobre tudo. Sobre o céu, sobre a terra e inclusive sobre esse problema. Uau! Então aqui no versículo 3, Davi diz, Deus, não vai permitir que os meus pés vacilem. Deus não vai permitir que eu caia. Deus não vai permitir. E aqui diz, porque ele não dorme. Porque aquele que me guarda, aquele que cuida de mim, não dorme. Nada de ruim vai me acontecer, isso Davi está dizendo. Davi tá com medo. Alguma coisa tá acontecendo, né? Então, Davi, ele tem muito medo de morte, né? A gente vê na história de Davi, nos salmos de Davi, Davi tem muito medo de morte. Provavelmente é nesse nível que ele tá aqui. Então, ele tem medo de morrer, tá com medo de morte. E ele não vê saída pro que tá acontecendo, né? Quando ele olha pro problema, ele não vê saída. Então, ele se lembra, ele para de olhar pro problema, ele se lembra quem é o Deus dele. Então, ele pensa, não, nada de ruim vai me acontecer. É isso que ele tá dizendo, quando ele diz que os pés dele não vão vacilar, ele tá dizendo, não, nada de ruim vai me acontecer. Porque a verdade é que o meu guarda-costas não dorme. Sabe? É igual ali aconteceu com Saul. Lembra quando Davi estava sendo perseguido por Saul e Abner dormiu? E Davi foi lá e pegou a lança de Saul, pegou a água de Saul, tudo, né? Abner dormiu. E Abner era o guarda-costas de Saul. E aqui Davi está dizendo, não, nada de ruim vai me acontecer nunca. Porque o meu guarda-costas não dorme. Ele não descansa para perder, né, a noção e alguém vir me ferir. Ele nunca dorme. Então, no versículo 4, ele continua. Com certeza não dorme. Com certeza não dorme o guarda de Israel. Versículo 5. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Deus é quem cuida de você. Deus, ele é a tua sombra, a tua direita. Que lindo, é uma poesia, lembra? Sabe o que tá querendo dizer aqui? Quando a gente anda na rua, a gente olha assim naquele sol, né? Qualquer horário do dia, né? Às vezes até à noite, dependendo da iluminação, você vê a sua sombra, né? E é isso que ele tá dizendo. Deus tá sempre contigo. Ele é a tua sombra. Sabe, a tua sombra nunca vai desgarrar de você. A tua sombra sempre vai estar com você. Eu tô aqui em casa falando com vocês, eu tô vendo minha sombra aqui. A minha sombra tá sempre comigo. Minha sombra não se desgarra de mim. E é isso que Davi tá dizendo. Deus é quem te guarda. E ele é como uma sombra. Ele tá sempre com você. Ele não é um guarda-costas que sai 5 minutos
para ir fazer alguma coisa e eu vou ficar 5 minutos sem o meu vigia. Que eu vou ficar 5 minutos aqui propensa a vir e acontecer algum mal comigo. Não. Ele é como minha sombra. Ele nunca se afasta de mim. Ele é um guarda que está sempre ali comigo. Nada vai me acontecer. Nada de mal vai me acontecer, né? Aquilo que Davi diz, né? Se Deus está comigo, quem eu vou temer? Eu vou ter medo de quem? Se Deus está comigo. Versículo 6, Davi diz: de dia, o sol não vai me fazer mal. Nada de ruim vai me acontecer durante o dia. Deus não vai permitir que nada de mal me aconteça durante o dia. De noite, a lua também não vai me molestar. De noite também nada de ruim vai me acontecer. Porque Deus é o meu guarda. Deus está comigo. Versículo 7. Mas a gente lembra, tá, gente? Que a Bíblia diz também que a gente tem que vigiar, tá? A gente tem que fazer a nossa parte. Não tentaremos a Deus. Não é porque eu sei que Deus vai me salvar que eu vou me jogar num abismo, né? Então, a gente tem que vigiar também, né? Não vou me jogar na frente de um ônibus falando, Deus me salva, e jogo na frente do ônibus. Não, né? A gente tem que ter discernimento. Versículo 7 diz assim: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Tá se preocupando por quê? Tá se preocupando com esse problema por quê? Para de olhar para o problema e olha para aquele que resolve. Olha para o teu Deus. Ele é o Deus que fez os céus, a terra. E você acha que ele não resolve esse problema aí? Ele resolve tudo. Então, cuidado. Cuidado, se guarda, né? E porque se você estiver na presença de Deus, se você confiar nele, se você estiver com ele, ele vai te guardar de todo mal. Nenhum mal vai te acontecer. A Bíblia diz isso. Às vezes quando a gente ouve esses salmos, né, são salmos tão esperançosos, tão bonitos, que a gente pensa que o mal não acontece pro crente, né? Mas a verdade é que Davi, em outros salmos, diz também que o mal acontece pro crente, né? Deus nunca disse que não teríamos aflições. Deus não disse que nós não cairíamos. Mas Deus diz que nós não permaneceremos caídos. É essa a questão. Tem até um salmo que Davi diz isso. Eu posso até cair, mas o meu Deus não permitirá que eu continue caído. E é isso que ele está falando, que Deus vai me guardar de todo mal? Vai. Mas às vezes, realmente, existem coisas que acontecem na nossa vida, né? Alguns maus surgem, né? Devido realmente à entrada do mal do mundo, no mundo, né? O mal do pecado. E Deus realmente permite, né, que todos experimentemos esse mal, né, ainda que não mereçamos, ainda que não seja castigo de algo, mas todos fazem essa experimentação, porque a verdade, né, às vezes a gente pergunta, mas por que Deus? Mas por que Deus? Mas por que Deus, né? Por que tanto sofrimento? Por que essa injustiça, né? Uns sofrem tentando ter filhos, né, e são fiéis a Deus, e outros têm filhos e os matam, né? Então, por que Deus? Por que? E a gente fica naquele questionamento. E a Bíblia ensina isso, que a gente não tem que perguntar o porquê, não importa o porquê, essa é a questão, né? Jó diz isso, Jó entende isso. Quando você entende quem é Deus, quando você confia em Deus, quando você confia em quem está fazendo, quando você confia em quem está à frente, você já não pergunta mais o porquê, você confia. É igual, por exemplo, você, sei lá, você confia o seu dinheiro para alguém e você confia muito nessa pessoa. E, de repente, essa pessoa fez um investimento lá e parece para você que não é tão bom investimento. Mas você não vai perguntar por quê, porque você confia nessa pessoa. Essa pessoa entende mais disso do que você. Você confia muito nessa pessoa, né? Essa pessoa já fez tantas coisas, deu tanto certo. Não, eu confio nessa pessoa. E parece para você que não é, mas você não vai ficar questionando por quê, porque você confia nela. Quando você questiona o porquê, é sinal que você não confia. Essa é a questão. Só pergunta o porquê quem não confia. Se você confia, você não pergunta o porquê, né? Então não importa. O que importa é que eu confio em Deus. Eu sei que tudo coopera para o meu bem. Então, se isso está acontecendo de alguma forma, isso vai cooperar para o meu bem. Eu sei que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Tudo bem, o que eu estou vivendo não é bom, mas a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, algum bem vai me trazer isso. Às vezes é difícil para a gente imaginar isso, né? Mas a verdade é que a gente, a maioria das vezes, né, a dor nos ensina, né? A dor nos ensina a sermos melhores.
A maior parte das vezes, né? Eu, hoje, né, sou o que eu sou e eu tenho que melhorar muito ainda por causa das dores que eu vivi, né? É lógico que se eu fosse parar hoje para falar, para escolher, eu escolheria não ter vivido o que eu vivi, né? Eu preferia não sofrer as dores que eu sofri. Mas eu confio em Deus e eu sei que se eu não tivesse vivido as dores que eu vivi, hoje eu não teria, sabe, a maturidade que eu tenho. Gente, José, a gente já falou sobre isso. José, imagina, o José é um menino ingênuo, 17 anos, super inocente, sai falando para os irmãos o sonho dele, né, que ia reinar sobre todo mundo, por inocência, né? Imagina se esse menino virasse governador com aquela inocência toda que ele tinha, com aquela ingenuidade que ele tinha. Primeiro grito que dessem para ele, ele ia sair correndo, chorando, né? A primeira pessoa ia vir, ia enganar ele, ludibriar ele, porque ele era ingênuo demais, né? É claro que Deus, ele não trabalha em nossas vidas se utilizando do mal, né? O plano de Deus, como eu já disse em outras aulas, nunca foi que José fosse vendido pelos irmãos. Deus, ele nunca incita alguém a pecar. Deus não é assim, né? Mas Deus, ele se utiliza do mal para os planos dele serem realizados, né? É o livre-arbítrio. Os irmãos tinham livre-arbítrio de praticar o mal na vida de José. E praticaram, eles escolheram praticar o mal. E Deus não pode nos impedir do nosso livre-arbítrio. E Deus não impediu os irmãos de José de fazer o mal a José. Mas Deus nunca deixou de ser com José. Deus sempre esteve com José, né? Então Deus não impediu o mal de acontecer na vida de José. Mas Deus era com ele. Deus confortou José em todo momento. Deus fez José prosperar a todo momento, né? E é essa questão, que é muito difícil quando a gente não entende isso, a gente começa a condenar e culpar o único que pode nos tirar daquela dor, né? Eu já vi gente, uma pessoa que foi estuprada e ela, na verdade, ela culpava Deus pelo que ela passou, né? E a verdade é que Deus não tem culpa. Imagina, José teria culpado a Deus pelos irmãos terem vendido ele, né? Então não é culpa de Deus, né? Deus dá um livre-arbítrio, né? E cada um faz o que quer com o seu livre-arbítrio. Mas um dia nós responderemos por cada coisa que nós fizemos. Tá tudo sendo anotado no livro da vida. Tudo, né? E aqui Davi diz, Deus vai te guardar de todo mal, né? Então, algumas coisas vão acontecer, não tem jeito, mas tudo vai prosperar para o teu bem, tudo vai cooperar para dar certo. Guardará a tua alma. Aqui ele está dizendo que Deus não vai te guardar de todo mal só aqui fisicamente, mas no fim a tua alma está salva. Deus está guardando a tua alma é dele, você está salvo, né? Vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. É isso que ele está querendo dizer. Versículo 8. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Deus vai te guardar onde quer que você vá. Deus é contigo. Existem pessoas, eu já vi, né, que falam assim, eu vou sair do Brasil porque o Brasil tá difícil, tá vindo uma crise econômica, vou para os Estados Unidos. A questão aqui no versículo 8 é isso. Não importa onde você vai, importa com quem você está. Eu posso ir para os Estados Unidos. Se eu não for com Deus, nada vai dar certo. Não é o lugar. É a presença dele. Eu posso continuar no Brasil e prosperar grandemente. Não é o lugar. É que nem Abraão e Ló. Ló escolheu a vista. Ló escolheu um lugar bonito, mas era Sodoma. E Abraão ficou o quê? Com o deserto. Mas Deus era com Abraão. E Abraão prosperou no deserto. É que nem Isaac, quando eu falei também nas últimas aulas. Isaac estava lá, né, na terra de Abimeleque, e ele abria lá um poço, pegava um poço dele. Ele ia para outro lugar. Abria outro poço, pegava um poço dele de novo. E cada vez jogando ele mais para o deserto. Cada vez era mais impossível dele achar poço. Mas a questão não era para onde ele era enviado. A questão não era onde ele estava. A Bíblia diz, quando você está com Deus, quando você confia em Deus, quando você teme a Deus, você não precisa correr atrás de bênçãos. As bênçãos correm atrás de você. Não importa o lugar. O que importa é quem está comigo, né? Deus está comigo, então tá tudo bem. E é isso que ele está dizendo no versículo 8. Deus vai te guardar na tua saída, na tua entrada, desde agora e para sempre. Não importa onde você vá. Deus é contigo. Não tema, né, a crise financeira. Não tema não sei o que. Não, Deus é contigo. Deus é contigo. Deus vai prosperar. Deus fez
com que o azeite e a farinha, gente, não faltasse para aquela mulher. A gente vai ver isso mais para frente. Deus fez render tanto, 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 gente. Ficou meses ali, aquela mulher, e ela tinha um tiquinho só, hein? Mas ela honrou a Deus e Deus prospera, Deus faz o negócio render. Sabe, vocês já viram pessoa que rouba, né? Às vezes a pessoa pega dinheiro fraudulento, não sei o quê, e não rende, nunca rende. Você fica vendo. Pessoa assim, gente, sempre precisa estar roubando, porque nunca rende. Aquilo não rende. Aí vai uma pessoa ali fiel, que é ali íntima de Deus, ora, sabe, faz sua parte, é com Deus, é conhecedora da verdade, realmente, não é ludibriada, enganada, né? Mas ela conhece realmente a verdade de Deus e você vê que nada falta. Pelo contrário, ela ainda ajuda outras pessoas. Ainda vai, entrega um ajuda ali, ajuda aqui, né? É isso, é Deus. Deus faz com que nada falte. Deus cuida de você na entrada, na saída, onde quer que você vá. Não importa o local. É ali que vai começar a ter crise. Não, a crise não vai me atingir não, porque o meu Deus é comigo. Meu Deus é o dono de toda a riqueza. Ele é comigo. Ele fez o azeite e a farinha não faltar, sobrou, ficou um monte de azeite e farinha ali, oxe, ele faz isso também na minha vida. E é assim, gente. Amém. Então, hoje a gente vai finalizar aqui nossa aula, tá bom, gente? Amém. A gente vai estudar amanhã o Salmo 122, né? Amém. E o Salmo 124, tá bom? Então, que Deus abençoe a todos nós. Amém, amém, amém. Para as pessoas que estão assistindo pela primeira vez, tem bastante gente no Meet. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês voltem amanhã, tá bom? Amém. Que Deus abençoe cada um de nós. Amém. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá? É só vocês falarem agora no finalzinho da aula. Eu libero o Meet, aí quem quiser liberar o microfone, aí pode falar. Amém, Cleonice, que bom que você gostou, viu? Amém, que Deus abençoe, viu? Eu vou desconectar o Facebook e o Instagram, tá, gente? YouTube aqui, e eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida, tá bom? Amém.